Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é a inclinação. Nós vamos falar 5 coisas sobre a inclinação, em resposta a diversas perguntas que eu tenho recebido sobre isso. Eu já tenho vídeos pulverizados sobre isso, mas eu vou tentar concentrar mais aqui sobre a inclinação, tá bem? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados. Podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato pelo WhatsApp aqui na descrição, tá bem? Este arco mesmo que está aqui é um arco que foi enviado para inclinação. Eu vou inclinar, fazer um vídeo explicando o trabalho feito e enviar de volta para o músico extremamente bem inclinado, como nós vamos enviar também este violino extremamente bem ajustado. Enfim. O arco, ele é um elemento que muitas das vezes nós não damos a devida importância, né? Eu vejo muito isso, principalmente na igreja. Muitas das vezes o músico tem um zelo pelo instrumento, não, um instrumento bem pendurado, e o arco pode ser qualquer coisa. Às vezes tem até um instrumento bom, mas o arco pode ser qualquer coisa, e não é assim, né? A gente pode observar isso justamente até pelas visualizações aqui nos vídeos. Se eu faço um vídeo de 20 coisas que você precisa saber sobre o violino, a quantidade de visualizações é muito grande. Se eu faço 20 coisas que você precisa saber sobre o arco, é 1/10, ou seja, no geral, a importância ao arco é muito menor, é menos dada importância do que o instrumento. Isso é uma pena e um erro, porque o violino não é um violino sem um arco. Ele é um instrumento de corda flexionada, ele não é um instrumento de corda dedilhada, igual o violão, na classificação da família dos instrumentos. Ele não é um instrumento de corda percutida, igual o piano. Ele não é um instrumento com plectro, igual o cravo. Enfim, poderíamos ir longe. Ele é um instrumento de corda flexionada, ou seja, o arco é muito importante. Então vamos às 5 coisas que você precisa saber sobre a inclinação. Primeira coisa é que a inclinação, ou seja, melhor dizendo, a reinclinação, que é a substituição, né? Inclinação seria a primeira crina que é colocada, a reinclinação você está reinclinando, né? É um processo extremamente trabalhoso, é um processo extremamente complexo e várias etapas estão aí dentro. Eu vejo, por que eu estou dizendo isso? Muitos músicos às vezes, é só trocar a crina, é só pôr a outra crina. Falar é fácil, mas uma inclinação bem feita, ela tem diversos processos, desde a seleção do maço de crina, a separação na quantidade certa, o lado, porque tem a raiz e tem a ponta, os fios, né, estarem certinhos, extremamente bem penteados, né, não ter zigue-zague, a pressão que é colocada aqui, porque a crina ela é amarrada, né, ela é amarrada, e como ela é amarrada, depois ela vai sob pressão, a cunha não é colada, então são diversos processos que a inclinação tem. Eu diria, podem até se assustar, que talvez é um dos processos mais complexos que eu realizo aqui no ateliê. A inclinação é algo que, para fazer uma inclinação bem feita, inclinação correta, precisa de muita técnica, né? E essa técnica é desenvolvida ao longo dos anos. Olha, podem interpretar como exagero essa questão, né, que eu estou dizendo que a inclinação é complexa, mas minha inclinação acho que levou mais de 5 anos para começar a ficar interessante e 10 anos para ter um nível de amadurecimento interessante. Né? É um processo complexo, tá bom? Então, a primeira coisa que é interessante o músico saber. Por que eu estou dizendo isso? Faz parte do músico conhecer o processo dos itens que envolvem o seu instrumento. Eu sou músico, eu sei como é complexo tocar uma suíte de Bach para violoncelo, como é complexo, como é difícil, até um hino mesmo, bem tocado. Não é fácil. Quem olha fala, é fácil, mas não é fácil executar. Então, a inclinação é importante saber isso, tá bom? Segunda questão, o tempo de troca da crina, né?
Eu já falei algumas vezes, mas sempre estão perguntando. O tempo de troca da crina pode oscilar. Existe um tempo médio. Esse tempo médio também pode oscilar, que eu já vou falar. Entre 180 a 220 horas de uso. Por mais que seja uma coisa extremamente simples entender isso, ao mesmo tempo eu sempre tenho recebido muitas dúvidas. Às vezes o pessoal faz a conta, não, isso dá tantos dias só. Se você tocar 24 horas por dia, sem parar para ir no banheiro, para tomar banho, para fazer outra coisa, sim. Mas ninguém faz isso. É impossível. Então, são horas de uso. Às vezes você toca 1 hora por dia, às vezes. E vai chegar esse período, você vai olhar, às vezes a crina está cheia aqui. Né? E você vai continuar tocando, tudo bem. Mas é importante saber que ela vai perdendo o desempenho. Vai perdendo qualidade. Você olha de longe um pneu de um carro que já passou da quilometragem, está lá. O carro anda, mas se você precisar, né, de uma frenagem, você pode ter problemas. Aqui é a mesma coisa. Você pode precisar e o arco não responder. Então uma crina dura de 180 a 220 horas de uso. Que normalmente, para quem toca na igreja, um culto por semana, um ensaio, se vai se traduzir em 6, 8 meses, 10 meses. É nessa faixa que a gente recomenda o trabalho de reinclinação no instrumento, no arco, melhor dizendo, tá bom? E isso não é nenhum susto. Eu vejo que às vezes eu falo isso, as pessoas ficam assustadas. Não, mas é tão pouco. Não é tão pouco assim. Não é tão pouco assim, se a gente parar para analisar, para pensar que é um material natural e delicado. A crina é extremamente delicada, é um cabelo, é literalmente um cabelo. Tem crinas que são às vezes até mais frágeis, de tão delicada que são, tá bom? Então isso é muito importante. Terceira coisa que você precisa saber sobre a inclinação. O uso pode alterar esta vida útil, tá? O uso pode alterar. Não só o uso, mas como o cuidado que se tem com essa crina. Mas vamos falar sobre para a gente ter uma noção disso. Muitas das vezes, um uso mais intenso, cavando som, aquele músico que tem uma técnica um pouco mais vigorosa, ou está estudando naquele período um concerto que exige mais, você pode ter um desgaste maior. Então isso pode oscilar de acordo com diversas coisas. E o cuidado também, né? Tem pessoas que não cuidam do instrumento, de nada, da crina. Às vezes a gente não vai na igreja para isso, mas eu observo, às vezes, né? Tô ali, o músico chega, bate instrumento, tal, falo, nossa, até dá uma dor no coração, né? É igual quem gosta de automóvel, vê um carro todo mal cuidado, todo batido, a pessoa não cuida, até dá dor no coração. É a mesma coisa um instrumento, né? Se você não cuidar do arco, por exemplo, bate aqui a crina, pega de qualquer jeito, pega assim o arco, passa, põe ali, quando vai pôr no ganchinho para pendurar, esbarra na crina, pode ser que não estourou, mas fragilizou. Quando você for tocar, a probabilidade de quebrar é maior. Então, esse período do uso pode oscilar, né? Você pode estressar mais o material com o seu tipo de uso ou de cuidado, tá bom? Isso é muito importante saber. Quarta questão, que é qualidade da crina. Antes da gente entrar nessa questão, nós estamos vivendo um período de generalização, né? É interessante, às vezes a gente fala, existe, vamos trocar o espelho do seu violino por um espelho em ébano africano. Vamos trocar por um ébano africano. Eu falo, olha, existe esse ébano africano tal, nossa, existe toda essa variação. As pessoas às vezes se assustam de saber. Sim, existem diversas variações. A crina também. A crina, existe crina de qualidade e existe crina que não tem qualidade. Às vezes a gente pega alguns arcos chineses que não tem problema, é uma característica. A gente pega alguns arcos chineses, que esses arcos chineses
tem uma crina muito ruim. Claro, não poderia ser diferente pelo preço, não tem como fazer mágica. É crina? Às vezes sim, às vezes não. Estou falando nos casos que são. É crina animal? Mas às vezes é de péssima qualidade, né? O que não tem problema, depois você pode trocar. É um exemplo de que existe qualidade da crina, né? O armazenamento, a gente tem que entender uma coisa. Quando eu falo do cavalete também, as pessoas se assustam. O armazenamento desse material é muito importante. É um material natural, então ele não pode ficar de qualquer jeito. Se você pegar, por exemplo, uma carne ali in natura, você pode deixar em qualquer lugar. Claro que a crina não tem a mesma sensibilidade de um produto alimentício, é óbvio, mas tudo isso influencia, né? Na qualidade, na durabilidade. Aqui mesmo no ateliê, todos os nossos materiais eles ficam o mais adequado possível na temperatura. A crina ela tem questões de luz, questões de umidade, igual o vinho, não igual, mas com questões, cada um na sua proporção, né? Mas questões similares. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, existem qualidades de crinas diferentes. Não adianta crina. Crina não é commodity. Tem certas coisas que não dá para fazer preço por preço. Quanto sai isso? Quanto sai aqui? Quanto sai ali? Não, materiais diferentes. Não é uma commodity, não é o ouro. O ouro nos Estados Unidos, no Afeganistão, no Turcomenistão, na Armênia, no Azerbaijão e aqui em São Paulo tem a mesma cotação. Pode ter diferença de uma joia pronta que é o trabalho do joalheiro. Mas a commodity tem o mesmo valor. Crina não é commodity, tá? Madeira não é commodity, embora ela possa ser negociada tal espécie como commodity, mas ela não é. Existe diferença, tá? Existe diferença, ela não é no nosso campo artístico, tá? Então, muita atenção a isso. Crina é crina? Não, crina não é crina. Eu até depois vou mostrar para vocês. Eu uso uma escovinha para limpar a bancada, né? Depois eu até vou mostrar. São pontas de crina. São pontas de crina. E essas pontas de crina são crinas de refúgio. Agora imagina uma crina dessa no seu instrumento. Quer ver? Acho que eu vou mostrar. Pode fazer um favor para mim? Pegar ali para mim aquela escovinha que está ali. Vou mostrar para vocês. Obrigado. Ó. É crina. Isso aqui é crina. Isso aqui eu comprei no Uruguai, Montevidéu. É crina. Mas, o que acontece? Imagina que ela tivesse o tamanho para pôr aqui. Serviria? Não, está machucada, não tem qualidade. Não serve para arco. Então não adianta eu falar assim, é crina. Quanto é? Não, tem a qualidade do material. O mesmo vale para o cavalete. O mesmo vale para o espelho. Tá? Então, é fantástico para eu limpar aqui a bancada. Mas não é para você ter no seu arco. Eu falo, por que tá chiando tanto? Né? Pode ser um dos fatores, tá bom? E a quinta coisa que você precisa saber sobre a inclinação. Isso é importante. Isso é muito importante. Todo o trabalho que a gente vai fazer no instrumento, se não tiver um cuidado extremo, um zelo extremo, você pode trazer um dano para o instrumento. Arranhões, tudo. Graças a Deus aqui o nosso cuidado ele é um cuidado assim fora de sério, né? A gente tem aqui borracha, EVA, tudo, enfim. Mas o arco na inclinação, isso é um pouco mais evidente. O que prende a crina aqui? Ela está amarrada no nó, né? E ela tem um formato aqui dentro e esse nó ele é fixado por uma cunha. Então, são coisas delicadas, porque podem trazer danos, inclinações incorretas, essa questão 5, podem trazer danos até irreversíveis ao arco. Por exemplo, uma cunha fora da medida, abrir a ponteira, entre vários outros, tá bom? Então é muito importante você saber que uma inclinação ela tem que ter todos esses
essas questões, esses poréns, para não trazer dano ao seu arco. Um arco bom, você vai precisar fazer pouquíssima coisa nele, só inclinação de tempos em tempos, a guarnição menos do que a inclinação, mas de tempos em tempos também, né? E talvez a ponteira, se você bater e quebrar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado destas 5 coisas que eu expliquei para vocês, que eu transmiti para vocês sobre a inclinação. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.